Olá, gente, bom dia a todos. O som tá ok aí? Beleza. Bem, gente, vamos começar, né? Ontem eu liberei as notas da primeira atividade de vocês, né? Vocês podem ver aí tanto pelo e-mail como pelo Google Sala de Aula mesmo. As notas já estão lá. E aqueles que perderam, né, por algum motivo, entraram depois na sala, estavam desinformados, eu deixei lá uma atividade para você recuperar essa nota, certo? É a página 17 do livro, né, do livro didático de vocês, questão 1 a 7 da página 17. Aí você faz no caderno, tira a foto e anexa lá na atividade, nessa atividade 1, certo? E envia. Aqueles também que tiraram abaixo de 6, né, podem também fazer para recuperar, certo? Alguém me pediu para mostrar o resultado do quiz, né, que eu passei na aula passada. Então, antes de iniciar o conteúdo de hoje, só mostrar aqui para vocês o pódio, né? Estão vendo aí minha tela? Sim. Vamos ver aqui quem ficou em primeiro, né, em segundo, terceiro. Quem fez o quiz vai ter um pontinho extra, certo, pessoal? Mais à frente, quando eu tirar a média do bimestre, eu somo este ponto lá para ajudar. Maria da Eletro ficou em terceiro. Letícia Évora em segundo e primeiro o Júlio Péricles. Luiz Felipe em quarto e o Pedro em quinto. Parabéns aí os vencedores do quiz, né? Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai dar continuidade à termologia, né? E a aula de hoje é mais conceitual. E vocês já devem ter visto esse conceito em ciências, em alguns em química, certo? E a gente vai precisar relembrar eles para continuar nosso estudo de termologia. Então a gente vai ver hoje diagrama de estados, né? Toda a matéria ela se apresenta na natureza, né? O mesmo elemento em diferentes estados. A gente tem no nosso dia a dia, né? A gente vê bem isso na água, né? No elemento água, ela no estado sólido, em forma de gelo, no estado líquido e no estado de vapor, né? A gente consegue ter essas noções de estados bem definidas para a água, certo? Mas todo elemento ele tem esses estados, né? Dependendo de fatores de pressão e temperatura, né? Dependendo da pressão e temperatura, ele pode se apresentar em diferentes estados. Existem mais estados, né, do que esses três que a gente vai ver, certo? Mas não cabe aqui a nós estudar, por enquanto, estes outros estados, né? Você já deve ter ouvido falar em plasma, colóides, né, estado pastoso. São estados intermediários aí que a gente não vai tratar aqui, certo? A gente vai tratar do estado sólido, líquido e gasoso da matéria. Então, qual é o objetivo da aula de hoje, né? A gente tem que definir esses estados físicos da matéria, né? Os fatores que influenciam esses estados, nomear os processos de mudança, né? Vocês já vão ver que vocês já tiveram esse contato com esses conceitos, né? A gente vai relembrar agora. E o mais importante é entender, né? O mais importante aqui é entender o diagrama de fase, né? Que é uma espécie de gráfico que representa a evolução de uma matéria
com a pressão e temperatura. Identificar o estado da matéria pelos valores de temperatura e também estudar curvas, né, de resfriamento e aquecimento, certo? Esse é o objetivo que eu coloquei nesses slides. Então, na primeira aula, a gente já teve uma noção de que a energia térmica, né, o calor que é fornecido a um corpo, ele vai alterar o estado de vibração das partículas de um corpo. Então, a gente viu que temperatura nada mais é do que a energia, né, que vem do movimento das partículas do corpo. Quanto maior a vibração dessas partículas, maior vai ser a temperatura. E que o calor é essa energia térmica em trânsito, né, se movimentando de um corpo para outro. Essa foi a definição de temperatura e calor. Se a gente for observar essas partículas, né, o movimento dessas partículas em diferentes estados, a gente vê que no estado sólido, essas partículas elas são mais comportadas, né? Ela tem um grau de vibração menor. Isso acontece porque a força que liga as partículas que compõem o corpo, né, os átomos e moléculas que compõem o corpo, ela é muito forte. Então, estes átomos eles não têm uma liberdade para se movimentar, para vibrar, né? É por isso que o corpo no estado sólido ele tem uma forma bem definida e um volume bem definido, né? Se eu pegar um material aqui que está no estado sólido, como este pincel, né, ele tem uma forma bem definida e um volume bem definido. Já no estado líquido, essa força de aglutinação que mantém esses átomos e moléculas unidas, ela é mais fraca. Então, o grau de liberdade, o grau para essas moléculas se movimentar é maior, né? Então, observe que ela já não tem essa característica comportada como a matéria no estado sólido. Com isso, ela perde, né, essa capacidade de um volume bem definido. Um líquido ele vai ocupar a forma do recipiente onde ele é colocado. Ele não tem um volume próprio, como a substância no estado sólido, né? Ele vai ocupar a forma do volume do recipiente que eu coloco. Então, se este volume é quadrado, se este recipiente tem a forma quadrada, cilíndrica, né? O volume do líquido ele não é bem definido. Ele vai ser definido pela forma do recipiente, certo? A forma do líquido, né, ela não é bem definida, mas o volume sim, certo? Se eu pegar 1 litro de água, ele vai continuar sendo 1 litro de água, não importa qual é a forma do recipiente, se ele é um cilindro, se ele é um cubo, se ele é um quadrado, né? Então o volume ele é bem definido, mas a forma não. Do líquido para o estado gasoso, essa força de aglutinação que mantém os átomos unidos já é praticamente inexistente, né? Ainda continua tendo uma interação que mantém essas partículas unidas, mas o grau de liberdade é muito maior. Então, as partículas estão ali com alto grau de agitação, certo? Então, neste caso, ele perde tanto a forma quanto a definição de volume. Ele não tem nem forma nem volume bem definido. Ele vai ocupar a forma e o volume do recipiente onde eu coloco este gás, certo? Então, o que pode fazer essa matéria mudar de um estado para outro? Primeiro fator, a gente já viu na aula passada, quando eu forneço energia térmica, calor, né, a matéria, as partículas vão absorver essa energia e vão começar a aumentar o grau de agitação dessas moléculas. A gente vê que o aumento da agitação acarreta no aumento da temperatura, que é o grau de agitação dessas partículas, certo?
Então, o primeiro fator que possibilita a matéria mudar de estado é a energia térmica, né? O fornecer calor à matéria. Certo? E o segundo fator é a pressão, né? Quando eu coloco pressão na matéria, essa pressão ela pode acarretar também no aumento de temperatura, fazendo a matéria mudar de estado. Então vamos ver isso aqui por meio de simulação. Primeiro aqui os estados, né? Eu tenho um estado bem comportado, alta força de aglutinação, né? Para manter essas partículas unidas. No estado sólido aqui eu tenho uma matéria, a temperatura, né? Que é o grau de agitação dessas partículas de um corpo, ela é bem reduzida. Já no estado líquido, eu perco essa noção de forma, né? Eu não tenho uma forma bem definida, mas o volume ainda continua bem definido. E a força que mantém essas partículas unidas, ela já não é tão forte assim, né? Do líquido para o gás, essa força de aglutinação que mantém as partículas unidas já é muito fraca, e com isso a matéria ela perde a sua forma e o seu volume bem definido, não é? Ela ocupa todo o volume do recipiente onde eu coloco e a forma do recipiente onde eu coloco. E a primeira é o primeiro meio, né? A primeira variável que eu posso fazer com que essa matéria mude de um estado para outro é fornecer calor. Então eu vou aquecer aqui o material, ele vai mudando de fase, mudando de estado. Tá? Alguns livros costumam chamar mudança de estado, outros livros colocam mudança de fase, por isso que eu coloquei os dois conceitos aí para vocês. Aqui no ensino médio a gente vai tratar mudança de estado e mudança de fase como sinônimos, certo? Se alguém for estudar isso no ensino superior, numa graduação, no mestrado, no doutorado, você vai ver que tem uma diferençazinha entre mudança de estado e mudança de fase. Pronto, aí outra forma de fazer com que essa matéria mude de estado, né, de fase, é pressionar a matéria, não? Então eu vou exercer aqui uma pressão, eu estou aplicando uma força numa área, né, definição de pressão, força sobre uma área. Isso vai fazer com que a matéria também mude de estado. Até ela saiu do estado ali que estava sólido para o estado de líquido e vapor. Você vê que aquele estado bem comportado, né, o estado sólido, já não se encontra mais aqui nessa matéria, né? Ela mudou de estado. Então, ou calor ou pressão faz com que a matéria tenha essa mudança de estado. Passe de estado sólido para o líquido, para o gasoso. Ou você pode fazer também o caminho contrário, né? A partir de um vapor, voltar para o líquido ou para o gasoso. Alguma pergunta até aqui? Não, pode continuar. Professor, como é que a pressão ela consegue fazer um líquido ou um sólido como a água mudar de estado? Porque eu não entendo isso aí. Para mim é só calor. Pronto. Aqui pela simulação a gente pode ter uma ideia, né? Eu tenho aqui a substância no estado sólido, né? Vamos dizer que está no sólido, e eu vou pressionar essa substância.
quando eu pressiono, eu estou reduzindo o espaço que essas moléculas têm para se deslocarem, né? Como eu falei na aula passada, tudo que existe na natureza, ela não está completamente imóvel, não é completamente estático. Tem a sua vibração aí das partículas que formam aquele corpo. Então, quando eu reduzo este espaço, eu estou reduzindo, né, o espaço natural que a substância tinha para se deslocar. Então, isso faz com que essas partículas elas aumentem seu grau de agitação por eles ocupar um pouco espaço para se deslocar, né? Então, se eu fechar cada vez mais este espaço, eu estou reduzindo a distância que essas moléculas têm para se deslocarem, e isso acarreta no aumento da vibração. Aumento da vibração das partículas está associado com a temperatura. Então, quando eu aumento a pressão no corpo, eu estou automaticamente fazendo com que aquele corpo acarrete um aumento de temperatura. E o aumento de temperatura a gente viu que acarreta na mudança de estado. Quando eu forneço energia térmica, quando eu aumento a temperatura do corpo, ele vai mudar, vai ter essa mudança de estado. Então aqui eu posso reduzir. À medida que eu vou reduzindo, essas partículas vão tendo cada vez menos espaço para vibrar. Com isso elas ganham essa velocidade, né, por ter um espaço reduzido. A panela de pressão que vocês têm na cozinha de vocês pode ser transformada facilmente em uma bomba, pessoal. Inclusive, vocês devem ter já ouvido aí em noticiários que alguns atentados, né, feitos com bombas caseiras, usam panela de pressão para construir uma bomba caseira, né? Então eles tampam todas as válvulas que tem na panela de pressão e colocam dentro duas substâncias químicas. Eu não vou dizer porque é para vocês não fazerem uma bomba aí em casa e depois comprar o professor de física, né? Então tem duas substâncias químicas que unidas elas entram em combustão, fazendo uma expansão de volume, né? Isso pode criar uma bomba caseira com uma panela de pressão, tá? Como a simulação aqui mostra, né? Se esse espaço for ocupado pelo gás fazendo uma pressão grande, ó, ele vai chegar ao ponto de explodir. Certo? Então, não só a temperatura faz o corpo mudar de estado, a pressão também. E eu posso combinar os dois, né? Posso tanto aumentar a pressão, eu vou reduzir aqui, aumenta a pressão e temperatura, né? E você vai ter um processo mais rápido, né? Então eu posso fazer isso só com temperatura, mantendo a pressão constante, ou eu posso variar os dois para ter um processo mais rápido. Então vamos lá, continuando. Pronto, aí só relembrando, né, pessoal, vocês já viram bastante isso daqui no ensino fundamental ou em química, certo? Mas sempre vai ser recorrente nas questões ele falar o nome da transformação, né, para saber se você realmente sabe do que está se tratando, de que mudança é, né? Então, só relembrando esses conceitos, quando eu passo de estado sólido para o estado líquido, a gente chama isso de fusão. Do estado líquido para o estado gasoso, vaporização. Voltando agora, né, neste processo do estado mais comportado
para o estado menos comportado, né, do sólido para o gasoso, a gente tem que fornecer energia, né? A gente tem que fornecer calor ou pressão para que a substância saia de um estado menos comportado, mais comportado, para um estado menos comportado, né? Eu tenho que fornecer energia térmica, eu tenho que fornecer calor para essas partículas ganhar energia e sair deste estado menos comportado para o estado mais comportado. E agora o processo de volta, né, eu tenho que retirar calor. Para eu voltar do estado de gás para líquido, eu retiro o calor e de líquido para sólido também. Então, no processo de ida aqui eu estou fornecendo, no processo de volta eu tenho que retirar, certo? Então, de gasoso para líquido, condensação ou liquefação, né, são sinônimos. Do líquido para o sólido, solidificação, certo? E há também a passagem direta do estado sólido para o líquido, do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, né, que a gente chama de sublimação ou ressublimação, certo? Daí vocês já devem ter ouvido bastante esses conceitos, mas é bom ter em mente agora que a gente vai, nos nossos exercícios, continuamente falar em fusão, vaporização, solidificação. Você tem que ter em mente de que mudança se trata, né, na matéria. Pronto, já falei aqui, já mostrei essa simulação. E o que a gente tem que ter em mente, saber interpretar aqui é estes gráficos, né, que a gente chama de diagrama de fases ou diagrama de estados, né? Se a gente for analisar a pressão e a temperatura da matéria, né, e ver como a matéria evolui com a variação desses parâmetros, né, com a mudança de pressão e de temperatura, a gente vai ver que a matéria ela vai desenhar, né, vai se comportar de forma análoga, né? Então, não importa se é água, se é ferro, se é outro material, ela vai descrever este desenho que eu estou mostrando aqui. Então, eu vou ter uma leve mudança de uma matéria para outra, mas a forma deste diagrama vai se apresentar como nessa figura. Eu vou ter uma região, né, que a matéria vai se comportar vai estar no estado líquido, sólido e vapor. E o desenho do gráfico vai ser praticamente o mesmo, pessoal. Ele vai ter essa carazinha aqui, ó. Então, para uma forma de você, né, memorizar esse diagrama de fase, de estado, é você imaginar que aqui é uma taça, né? O que tem dentro da taça vai ser o líquido, né? Dentro da taça eu vou colocar o meu líquido. À direita eu tenho gás, né? Fase gasosa da matéria. Tudo que está à esquerda dessa taça vai ser sólido, certo? Então, se uma questão pede para você identificar uma substância, né, e ele coloca essa substância como neste ponto A do gráfico, então neste ponto A a substância está no estado sólido, né? Se ele diz que a substância está neste ponto aqui, no ponto C, essa substância vai estar no estado de gás. E se a substância estiver aqui localizada no ponto B, a substância vai estar no estado líquido. Será que a substância pode estar em mais de um estado ao mesmo tempo? O que vocês acham? Professor, pode repetir a pergunta, que eu estava aqui conversando com minha irmã, ela foi perguntar com o negócio. Vocês acham que a matéria ela pode se encontrar em mais de um estado ao mesmo tempo?
Cara, nesse caso aí, as partículas dessa matéria teriam que estar em superposição. Aí já entra um negócio chamado de física quântica, mas eu acho que podem. No física quântica ainda não, certo? Não vamos avançar tanto assim. Mas você no seu dia a dia, você pode observar a matéria em diferentes estados, certo? Por exemplo, se eu pegar um cubo de gelo e colocar dentro de uma xícara e deixar ela ali a temperatura ambiente, este gelo vai entrar em liquefação, né? Vai passar do estado sólido para o estado líquido. Só que em determinado momento você consegue observar ali tanto o estado sólido quanto o estado líquido, né? Você consegue ver parte líquida ali da água e parte sólida, né, daquele cubo de gelo que você colocou para derreter. Então ali está claramente presente os dois estados: o sólido, né, a quantidade do cubo de gelo que ainda não derreteu, e a parte líquida, né, a parte que já se transformou em água. E você não vê, né, a olhos nu, mas também existe a parte de gás ali. Então aquele gelo também está lançando gotículas de água, né, em forma de vapor. Então tem os três, se você for ver, né, através de um microscópio, né, usar algum mecanismo para observar o estado dessa matéria, tem os três estados: sólido, líquido e gasoso. Como é que a gente vai ver esses estados aqui, né, no gráfico? Se você pegar este ponto aqui, ó, você pegar um ponto aqui, eu vou meio que retirar um ponto deste gráfico. Vou retirar um ponto deste gráfico. Pronto, este pontozinho branco aqui eu retirei. O que acontece quando eu retirei este ponto? Eu peguei partes tanto do estado líquido quanto do estado sólido. Então qualquer matéria descrita no gráfico em cima de uma reta dessas, né, ela está em dois estados. No caso aqui, no exemplo que eu citei, se eu colocar um ponto aqui qualquer, colocar uma letra aqui, letra D, é uma substância que está com este valor de pressão e com este valor de temperatura. Se a questão perguntasse que estado está, ela tem parte no estado sólido e no estado líquido. Se eu pegar outro ponto aqui neste gráfico, essa substância aqui, que eu vou chamar de E, com esses valores de pressão e temperatura, ela vai estar no estado líquido e no estado de gás. E se eu pegar aqui este ponto, qual seria o estado da matéria neste ponto aqui, pessoal? Vou chamar de T. Alguém teria alguma ideia? Sei não, ó, fala aí. O que foi? Que eu tinha saído aqui agora, eu cheguei agora, fui do banheiro. Júlio, aí, olhando para o gráfico, eu estou colocando aqui um ponto neste gráfico, está aqui na interseção dessas três retas, né? A pergunta é: em que estado está a matéria com esses valores de pressão e temperatura? Um minutinho. Pesquisar, né? Pesquisar não, rapaz, pensar. Professor, Oi. na minha humilde opinião, eu acho que tá no estado sólido
líquido e gasoso. Tá passando assim pros três. Tipo, tu pegou um negócio sólido, colocou ele aqui assim. Aí tu aumentou a temperatura. No que ele começou a derreter, tu parou lá a temperatura, tu parou de mandar calor para ele. Daí tu botou, né, daí tu botou o líquido de novo no congelador. Eu não sei como é que um cientista faz isso. Mas ele botou os três estados da matéria num só, de uma vez só aí. Exato. Porque É exatamente isso. É o exemplo que eu falei do cubo de gelo, né? Se você colocar um cubo de gelo dentro de uma garrafa térmica, ele vai mudando de estado sólido para o líquido, né? Com a temperatura ambiente. E ali vai ter o estado sólido, líquido e gasoso ao mesmo tempo, até todo aquele gelo se converter, mudar de fase por completo, certo? Então este ponto aqui é chamado de ponto tríplice. A substância vai ter os três estados, certo? Sólido, líquido e gasoso. E qualquer ponto em cima de uma reta, ele vai ter dois estados, né? Os estados que separam aqui essa reta. No caso aqui vai ser sólido e gasoso em cima dessa reta, líquido e gasoso, e aqui sólido e líquido. Certo? Então, só nomeando aqui, né, aqui eu tenho um gráfico de mudança de estado. Como eu já falei, ele vai ter praticamente o mesmo desenho para todas as matérias. Dentro da taçazinha, né? Líquido, à esquerda sólido, à direita vapor. E cada curva dessa tem um nomezinho, né, pessoal? Essa curva aqui é chamada de curva de sublimação. Só relembrando o que é sublimação. Passa direto do estado sólido para o gasoso e vice-versa. Então, nessa curva aqui, ó, se eu passar de um lado para outro, eu estou saindo do estado sólido o estado de gás diretamente. Então a gente tem a sublimação, certo? Essa curva aqui, se eu sair de uma região para outra, eu estou passando do estado sólido para o estado líquido. Sólido para o líquido. Que mudança é essa do estado sólido para o líquido? É a fusão, né? Então é por isso que o nome da curva é curva de fusão ou solidificação, que é a passagem do estado sólido para o líquido. E se eu sair daqui dessa região de líquido para gás, isso aqui é o processo de vaporização. Então essa curva, por isso que essa curva é chamada de curva de vaporização ou condensação, né? Esse processo que eu fiz aqui de ida, você pode fazer ao contrário também, voltando. Então, pessoal, ler este gráfico nada mais é do que saber as mudanças que a matéria está passando a partir do gráfico. Quando a gente fala que o indivíduo sabe ler, né, não é só no sentido de decodificar palavras, né? O gráfico também é uma espécie de leitura. Você tem que saber, e é muito cobrado no Enem e vestibulares, a interpretação de gráfico. Então, só fazendo uma pequena perguntinha aqui, né? A gente tem aqui no eixo Y valores de pressão. Certo? Então, aqui no eixo Y são valores de pressão. E no X são valores de temperatura. O que acontece quando eu caminho na vertical aqui? Eu estou saindo de um ponto, determinado ponto, estou caminhando aqui na direção do eixo Y, na vertical. Né? Que valores eu estou mudando, pessoal? Eu estou aumentando a temperatura
da matéria, quando eu caminho neste gráfico na direção crescente do eixo Y, eu estou mudando o quê? A pressão. Quando o senhor caminha para cima aqui assim, na direção crescente do eixo Y, o senhor está mudando a pressão do que o senhor está analisando, seja do sólido, do líquido ou do gás. Exatamente. Agora, quando o senhor caminha para o lado aqui retinho, é a temperatura. Pronto, exatamente. Certo? Então, observe aqui, ó, que quando eu aumento o caminho na direção Y, eu estou mudando somente a pressão, certo? A temperatura não está sendo modificada. Observe aqui, ó, que se eu traçar retas aqui, ao longo deste caminho, os valores de pressão eles estão aumentando, estão crescendo. Se eu pegar estes mesmos pontos e for em direção ao Y, ou se for em direção ao X, eles vão bater no mesmo valor. Qualquer ponto que eu pegue e ligue aqui ao eixo X, vai ser o mesmo valor, eu não estou mudando a temperatura. Já quando eu caminho no sentido do eixo X, certo? Eu vou estar mudando os valores da temperatura e deixando a pressão inalterada. Certo? Então, quando eu caminho na direção Y, eu mudo a pressão, e na direção X, eu mudo a temperatura. Como eu faço para variar os dois ao mesmo tempo? Não é? Essa reta aqui, ó, se você ver, à medida que eu caminho nessa reta, tanto os valores de temperatura quanto os valores de pressão estão sendo modificados. Então, o que eu estou fazendo aqui nada mais é do que eu apresentei para vocês na simulação. Eu posso mudar o estado da matéria somente aquecendo, ó. Vou pegar uma reta aqui e vou simplesmente aquecer sem mudar a pressão. Então, vou sair daqui do estado sólido. Estou aumentando a temperatura. Já estou aqui no estado líquido, continuo aumentando a temperatura. Estou já no estado de gás. Só com a temperatura, né? Sem mexer na pressão. Agora eu vou fazer o contrário, né? Vou fazer a substância mudar de estado apenas aumentando a pressão. Então, estou aqui no estado sólido, aumento a pressão sem mudar a temperatura, então já estou aqui na região da substância no estado líquido. Então, eu passei do estado sólido para o estado líquido, só aumentando a pressão. E eu posso fazer isso aumentando os dois simultaneamente, né? Eu vou sair aqui do estado líquido, do estado sólido para o estado líquido, aumentando pressão e temperatura. Certo? Então, só de maneira gráfica, né, sem precisar de um texto, sem precisar de números, você pode aferir, né, visualizando este gráfico, quais são as mudanças envolvidas, né, e qual o estado da matéria. Então, isso é saber ler gráfico, certo, pessoal? Todas as informações, embora não estejam em forma de texto, em forma de número, a visualização gráfica ela passa para você também essas informações. Então é crucial que você tenha essa noção de leitura de gráficos. Então vamos lá, nossas perguntinhas aqui, né, para ver se vocês estão compreendendo aí o que está sendo dito. Essa transformação número 1, pessoal. Eu estou saindo da região sólido, não é, para o líquido. Que transformação é essa? Fusão. Fusão. A2 representa que transformação?
Solidificação. Isso, solidificação ou liquefação, né? São sinônimos. A3, Ebulição. A3, Ou vaporização, vaporização. A4, Condensação. condensação. Eu só me lembro de liquefação. Eu nunca me lembro de condensação. A5, Sublimação. isso, direto do... E A6, Ressublimação. ó, então captaram aí a mensagem, né? É isso mesmo, o gráfico ele vai dar a leitura dessas transformações, dessa mudança de estados, certo? Dúvidas, pessoal, até aqui? Não, de boa, tranquilo. Pronto, agora... Deixa eu ver aqui quanto tempo falta. Curvas de aquecimento. À medida que a gente vai aquecendo a matéria, a gente já vê que ela vai mudar de estado, né? Pelo gráfico aqui a gente vê. Vou aquecer a matéria, vou aumentar a temperatura, ela vai mudar de estado, né? Vai mudar do sólido para o líquido, o vapor, assim como eu posso ter o caminho inverso, certo? Então a gente pode também ter a representação deste processo de aquecimento ou de resfriamento de posse de um gráfico. Esses gráficos são chamados de curva de aquecimento, como o próprio nome já sugere, quando eu estou aquecendo a substância, e resfriamento quando eu faço o processo contrário. Então, se você vê um gráfico, a gente já viu no início que o estado mais comportado, né, menor temperatura, é o sólido, líquido ou gasoso. Sólido, né, professor? Isso. Temperaturas negativas é sólido. Isso, então, negativa não, viu? Quem foi que falou? Júlio? Também pode ser neutro, né? Depende da substância. Por exemplo, o ferro, na temperatura ambiente, ele se encontra no estado sólido, né? Não associar, a gente costuma associar muito a água, né? A água é a partir de zero, né? De zero abaixo de zero que ela se encontra no estado sólido. Mas isso daqui vai depender da amostra. Ela também vai ter a mesma cara, né? A mesma forma da figura do gráfico, mas isso daqui pode variar, né? Neste caso aqui, do gráfico que eu estou mostrando como exemplo, ele começa do zero e vai até um certo valor no estado sólido. Então esse estado inicial aqui, estado mais comportado, né, é o estado sólido. Então eu vou aquecer essa amostra, vou fornecer calor a essa amostra e vai chegar a um determinado limite, né, um determinado valor de temperatura, em que essa matéria vai passar do estado sólido para o líquido. Como é que a gente chama esse processo de mudança do sólido para o líquido? Fusão. Então, aqui é a representação da mudança, fusão. Então, de A até B eu tenho um estado de menor temperatura, que vai ser o estado sólido. Eu vou aquecer e vai chegar a um limite que essa substância vai mudar de estado. Então, aqui ela vai passar do estado sólido para o estado líquido, que a gente chama de fusão.
Mas observe que neste processo de fusão, o que acontece com a temperatura, pessoal? Eu continuo aumentando o calor, né? O calor continua crescendo aqui. Mas o que acontece com a temperatura? Ela se mantém estável. Isso. Ó, se você ver aqui, quando eu disse que eu caminho, né, em direção ao eixo X, eu estou mudando só uma grandeza, só a temperatura. Ou no caso aqui, só o calor, né? O calor está aumentando, mas a temperatura não muda. A temperatura só vai mudar se eu aumentar aqui, se eu caminhar em direção ao eixo Y. Certo? Aqui a temperatura e aqui o calor. Então observe que eu continuo aumentando o calor, mas a temperatura da matéria não muda. Por que isso acontece, né? Isso é a mesma coisa que acontece com a água, né? A gente sabe que a temperatura da água, o ponto de fusão, a gente viu lá em escala que ocorre em 100 graus, né? 100 graus Celsius. Então, se você colocar algo para cozinhar, né, e a água chegou ali, aquele estado de começar a evaporar, né, mudar do estado líquido para o estado de gás, de vapor, se você pegar um termômetro e medir, aquela água não vai passar dos 100 graus, né? Então é desperdício de gás. Se você aumenta a chama lá a chama do fogão para tentar cozinhar o alimento mais rápido, é um desperdício de gás, porque a temperatura não vai passar de 100 durante o processo de mudança de estado da matéria. É o que a gente vê aqui no gráfico. Durante o estado de mudança da matéria, do estado para outro, né, do sólido para líquido, do líquido para vapor, ou o caminho inverso, isso ocorre a uma temperatura constante, certo? Então o alimento não vai cozinhar mais rápido, você aumentando a chama, né, do fogão, né? A água vai continuar a 100 graus se você pegar um termômetro e medir lá, certo? Então, só está desperdiçando gás. Então, o que acontece com este calor que continua crescendo e não aumenta a temperatura? Para onde é que ele vai, né? A gente viu aqui no começo que para mudar de um estado para outro, tem que haver uma tem que haver uma diminuição dessa força que mantém as partículas unidas, né? Então, este calor que está sendo fornecido na mudança de estado, essa energia ela está sendo direcionada para fazer com que essas moléculas, né, quebre essa força de união, né, de aglutinação. Então, toda a energia que está sendo fornecida aqui durante a mudança de estado, ela não vai ser direcionada para aumentar a temperatura da amostra, e sim para fazer essa mudança de estado, certo? Para fazer essas moléculas quebrar essa união, essa força de união que existe entre elas. Então é por isso que a temperatura não muda, o que vai mudar é o estado durante este processo. Aí continuando aqui, após toda essa matéria virar líquido, né, a temperatura começa novamente a mudar, começa a aumentar com aumento de energia, né? Então chegou ao ponto aqui em que toda aquela amostra virou líquido, aí sim a temperatura vai começar a subir novamente. Então de C para D aqui, qual é o processo que a gente tem? Qual é o estado da matéria aqui? Sólido, líquido, vapor. É do sólido para o líquido, é do líquido para o sólido. Ou do líquido para o gasoso. Não, aqui a gente vai ter um estado da matéria, não?
todo sólido... Líquido. É líquido. Exato, líquido. Todo sólido virou líquido. Então aqui a gente tem a substância no estado líquido. E essa substância no estado líquido, ela pode ter uma variação de temperatura, né? Por exemplo, a água no estado líquido, ela tem um intervalo de 0, né? A partir de 0 até 100 graus a água está no estado líquido. Aí chega no limite em que este estado líquido vai começar a mudar, né, de estado. Vaporização. Isso, então aqui a gente tem um processo de vaporização. E observe que ocorre a mesma coisa que na fusão, né? A temperatura, quando chega neste limite, a temperatura começa a ficar estável, não há mais mudança de temperatura, isso só vai ocorrer após todo o líquido virar vapor. Certo? Então aqui a gente tem a amostra no estado de vapor. Então essa é a curva de aquecimento. A curva de resfriamento eu vou ter só uma inversão aqui nessa figura, né? Porque eu vou começar de um estado mais agitado. Então aqui eu começo de uma temperatura alta, né? É o estado de vapor. E ela vai sofrendo os processos de mudança de estado à medida que eu diminuo a temperatura, né? Vou reduzindo a temperatura e a amostra vai voltando ao estado de líquido até chegar no estado de sólido. É só o contrário dessa curva aqui. Tá? A gente consegue identificar também os estados. O estado menos comportado, né, que as partículas estão vibrando com maior intensidade de vapor, chega no limite que ela vai passar de vapor para líquido, né, condensação. Durante esse processo a temperatura fica estável. Quando todo vapor vira líquido, aí a temperatura começa a variar novamente, né, até chegar no limite que ela vai virar líquido para sólido, né, a solidificação. Dúvidas aqui, pessoal? Não. Aí uma pergunta, né? Só uma curiosidade. Será que eu sempre vou conseguir fazer este processo de volta, né? Fazer um gás virar novamente líquido até chegar no sólido? Professor, eu acho que sempre não, porque por exemplo, se eu pegar um líquido, ou melhor, se eu pegar um sólido, que quando eu transformei em líquido, deu pouca quantidade de líquido, aí eu transformei em gás e vou transformar de novo esse gás agora em sólido, você vai perceber que vai ter uma quantidade menor. Por quê? Porque no processo se perde alguma quantidade. No processo de volta eu posso perder um pouco de água, por exemplo. Essa água ela pode continuar sendo vapor até ela chegar lá em cima nas nuvens e voltar aqui para baixo em forma de água. Então eu posso perder ainda um pouco. Perder entre aspas, né? Que nada na natureza se perde, mas eu não vou conseguir transformar de volta porque eu quero. Isso, mas mesmo com essa perda você consegue voltar, né? Do estado sólido do estado de vapor para o estado líquido e para o sólido. Mas será que isso é possível? Mesmo com essas perdas, sempre é possível voltar? Eu acho que não. É possível, eu acho que é sempre possível. Porque, pense comigo, Caio. Toda vida que chove, ou melhor, toda vida que neva na Antártica ou nos polos da Terra, no geral, quando neva lá, que o gelo derrete, ele vira água. Aí depois essa água vai evaporar, vai subir de novo, vai chover, vai nevar, vai ter uma ruma de frio e vai de novo o mesmo ciclo eternamente para sempre. Então eu acho que é possível fazer direto.
Tipo, direto mesmo, pra sempre. O Júlio já antecipou o próximo ponto, né, que é o ciclo da água. Mas a resposta é não, certo, pessoal? Há um limite, né, que a gente chama aqui, ó, de ponto crítico, certo? Eu ultrapassando este limite, eu não consigo mais voltar do estado de gás para o estado líquido, né? Então, a temperaturas muito altas, né, quando eu ultrapasso este ponto crítico, que é uma temperatura, né, de cada substância tem uma temperatura máxima, né, onde este processo é possível um retorno. Então, se eu ultrapasso essa temperatura, se eu ultrapasso este ponto crítico, eu não consigo mais retornar da fase gás, né, para líquida e sólido, certo? Então, isso acontece quando eu ultrapasso essa temperatura crítica daquela substância. Então, Mas, professor, e aí, o que acontece quando eu ultrapasso o ponto crítico? Eu perco o meu gás? Como é não, que ele é? fica em estado de gás. Não é possível mais retornar para o estado líquido ou sólido. A matéria vai ficar... Mas ele não vai, tipo, no caso da água, chegou no ponto crítico, ele não vai subir até as nuvens para poder voltar de novo, não. Mas isso aí é coisa da natureza, não pode. Tipo, eu não posso mais transformar, mas a natureza pode, entendeu? É essa coisa. Ou nada pode mais transformar e se perdeu. Virou gás para sempre. Isso, vai virar gás. A substância vai virar gás, não é possível mais retornar. As condições da água no nosso planeta, ela tem uma série de particularidades que favorecem este ciclo, né, contínuo, como tu já até descreveu anteriormente, né? Ela não chega a ultrapassar este ponto crítico para a água. É por isso que ela tem esse ciclo contínuo de evaporar, condensar, precipitar, virar água, fazendo este ciclo contínuo. Ela não ultrapassa, o nosso planeta não ultrapassa este ponto crítico para a água, né? É por isso que ela fica retornando ao estado de vapor, evapora, vira líquido, fica nesse ciclo contínuo, certo? Mas se eu ultrapassar o ponto crítico da matéria, qualquer que seja ela, eu não consigo mais retornar para o estado líquido ou sólido. Vai ficar em estado de vapor, certo? Pronto, e o último ponto, né, até o Júlio já descreveu, é o ciclo da água, né, que ela vive nessa contínua mudança de estado, né? Então ela evapora, condensa, precipita, né, infiltra no solo e continua esse ciclo devido às condições favoráveis, né, de pressão e temperatura que a gente tem aqui no nosso planeta. Então, tem uma preocupação muito grande com relação à água ser um recurso, né, que pode vir a faltar aí futuramente devido a nossos mau hábitos, né, de preservar, certo? Mas essa quantidade de água que a gente tem, ela é meio que constante. O que está acontecendo é que a gente está tornando essa quantidade de água que a gente tem, né, a maior parte dela, mas não me lembro a porcentagem, mas é muito menos de 5%, é potável, né, é favorável ao nosso consumo. E o que está acontecendo é que a gente está tornando essa parte que é potável em não potável, né, contaminando, poluindo. Então pode chegar a um ponto que a gente vai aí brigar, né, para ter uma quantidade de água que seja própria para o nosso consumo, certo? Mas essa quantidade que a gente tem no nosso planeta vai ser constante e vai estar nesse ciclo de mudança de fase constante, né? Só uma curiosidade, pessoal, vocês sabem a diferença de evaporação para transpiração? 9h40, né?
Então a gente chegou no fim, deu bem certinho, a gente terminou o slide aqui, pessoal. Eu ia fazer algumas questões do livro, né? Mas quem quiser ir adiantando, ó, tem essas questões da página 26 e 27, que é justamente o que a gente tratou aqui na aula, né? Interpretação desses gráficos, certo? Júlio, está com a mãozinha levantada. Eu esqueci. Mais alguém tem alguma dúvida? Ô, professor, eu queria saber, você passou a atividade de recuperação, né? Eu tirei uma nota 8. Eu poderia fazer para ganhar um ponto? Que é o 10. Ou não? Né? Pode. Se quiser fazer conhecimento. Aí eu mando lá naquela atividade que você pediu, né? Que no caso... Isso, você pode colocar lá nos anexos, né? No anexo da Beleza. na mesma atividade. Então é isso, pessoal. Até a próxima semana. Boas aulas aí na sequência. Tchau, tchau.